Isso aí, pessoal. Visite minutopenal.com.br. Agora, nós já vimos princípios da especialidade e subsidiariedade. E agora falta-nos entender o princípio da consunção. Nome diferente, né? Alguns chamam de absorção, tá? De absorver. Tá? Veja bem, nós temos uma relação de meio e fim neste princípio. Como assim, Netinho? Bom, o réu quer um crime, mas para ele cometer esse crime fim, ele necessita pegar esse crime meio para realizar o crime fim. Nossa, mas que exemplo complicado. Como que nós vamos entender isso? Nos exemplos. Veja bem, o réu quer matar alguém, perfeito? E para ele matar alguém, ele vai lá e porta uma arma de fogo. Veja que interessante. Ele está praticando o crime do artigo 14 da Lei 10.826 para realizar o artigo 121 do Código Penal. Peraí, Netinho, você está querendo dizer que ele não responde pelo 14? Não, ele não responde pelo 14 pelo princípio da consunção. Ah, mas eu já vi promotor denunciar. Não, você vai encontrar. O direito não é matemática. O direito é hermenêutica, é interpretação. Tá? Olha só outro exemplo. Súmula 17 do STJ. Quando o falso exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absorvido. Então você falsifica um documento, perfeito? E pratica 171. Você não vai responder pela falsificação. A Netinha ainda tem o uso do documento falso. Pois é, ele usa o documento falso para praticar o artigo do 171. O que vai acontecer nisso? Princípio da absorção. Ele só responde pelo crime fim. Por isso que a gente coloca uma ideia de meio a fim, porque o meio utilizado é um crime, ok? Mas esse meio utilizado não vai ser considerado crime porque ele vai ser absorvido. Princípio da consunção, princípio da absorção. Ah, Netinho, mas então eu vou confundir ele com a subsidiariedade. Você falou na aula passada que eu poderia confundir. Prestem bem atenção. Na subsidiariedade, eu dei o exemplo do caixotinho, é como se o caixotinho menor fosse o crime subsidiário, perfeito? Então o crime menor é de passagem obrigatória. Agora veja bem, aqui está o caixotinho do artigo 14, que é o porte de arma, e aqui está o caixotinho do artigo 121. Não são de passagens obrigatórias. O caixotinho do 14 não está aqui dentro, porque não é de passagem obrigatória. Se você pega o estelionato, ele usa o documento falso 297, 304 para praticar o estelionato, que é 171. Né? O que está acontecendo? É como se esse aqui fosse um caixotinho e esse aqui outro completamente separado. Veja, olha só. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados. O artigo 171 não tem essa redação, né? Agora, quando você pega o artigo 155 e 157, olha só. Um está dentro do outro. Estando dentro do outro, subsidiariedade. Não estando dentro, princípio da absorção. Princípio da consunção. Perfeito?
É isso aí. É só lembrar, né? O homicídio com porte de arma. Lembrar também da falsidade documental com o estelionato. Aí você vai matar a charada sempre entre subsidiariedade e consunção. Não esquecendo que a subsidiariedade é só você correr lá no 155 e 157, para você não ter dúvida também. Ok? É isso aí. Terminamos então os princípios de conflito aparente de normas. Lembrando que algumas doutrinas trazem um quarto princípio, que chama princípio da alternatividade. Esse princípio, ele não resolve conflito de normas. Não resolve conflito de normas. Ele resolve o conflito dos verbos que estão no tipo penal. Né? Vamos supor que aqui, tivesse vários. Aqui tem vários verbos, ó. Vamos no de baixo que é melhor ainda. Portar, adquirir, deter, fornecer, receber, ter em depósito. O que o princípio da alternatividade vai me resolver? Ele vai me resolver qual desses verbos eu vou utilizar na acusação. Porque quando eu acuso alguém, eu tenho que acusar. A tinha em depósito. A recebeu. Né? A forneceu. Forneceu o quê, no caso? Arma de fogo. Acessório ou munição de uso permitido, sem autorização, desacordo. Então, o princípio da alternatividade vai resolver o problema de qual verbo eu vou utilizar na acusação. Não tem nada a ver o princípio da alternatividade com conflito de normas. Normas não. Resolve o problema de verbos do tipo penal. Um abraço.